Oi gente, tudo bem? Então, hoje eu vim falar sobre o excluído. Aquela pessoa que saiu da dinâmica familiar e não tem mais convívio, está em contato zero, que hoje está vivendo mais sozinho, porque a relação, a dinâmica familiar foi impossível, né? Como é que a gente integra essa família estando distante deles? E como é que a gente pode viver melhor sozinhos, estando sozinhos, né? Primeiro que eu queria te contar é que você nunca está sozinho. Essa é a primeira premissa aí, para você não ficar tanto deprimido ou chateado por conta da família. Muitas pessoas, né, começam a fazer terapia, começam a se autocurarem, começam a pesquisar na internet, veem que a sua família é disfuncional, acontece um contexto bem desafiador e que a relação estava muito indigna, né? A dinâmica familiar estava querendo um adoecimento desse membro muito forte, e essa pessoa, para se salvar, ela se retira desse contexto, ou muitas vezes é retirada, ela sai desse contexto. E como é que a gente sobrevive a isso e como é que a gente integra essa família? A primeira reação que a gente tem é não querer mais ouvir falar, não querer saber mais notícias, realmente sair como se a gente começasse a respirar, né? Assim, a respiração, agora eu vivo um outro contexto. E vem também uma outra coisa que a família, ela plantou no seu sistema que viver sozinho era muito ruim, que você planta essas ideias da dependência emocional. Então, isso é uma coisa muito importante para se trabalhar, porque senão você não consegue se bancar, ficar distante, né? Você não consegue usar os métodos pedra cinza, você não consegue usar os métodos contato zero, porque você não aguenta viver, né, sozinho. Então, essa dependência emocional, depois eu vou fazer um vídeo explicando um pouquinho sobre isso, como a gente se livra disso, ou então algumas coisas que podem ajudar. Mas eu estou falando do contexto da pessoa que se libertou, que conseguiu sair, que viu que realmente a melhor forma dela contribuir para essa família é com a sua cura, é com a sua dinâmica, é com a sua vivência. Então, eu olho para o lado de que a gente está acionando cura para essa família também. Por mais que a gente esteja sozinho, porque o contexto, o sistema, ele é forte, né? A constelação familiar explica bastante isso. Mas esse movimento neste momento, você ter se retirado um pouco do âmbito familiar, não quer dizer que vai ser sempre assim, mas no momento foi preciso, ou às vezes pode ser que seja definitivo. É importante você integrar, né? Duas coisas que acontecem. A primeira coisa é você, não vou dizer perdoar, mas você integrar que existe essa família, que você veio desse contexto. Negar que você veio desse contexto pode ser muito, muito mais doloroso. Então, por exemplo, eu não nego que tenho família, né? Que tenho primos, tias, não nego de forma alguma, eu só não convivo mais. Então, não negar esse sistema é a primeira coisa, né? Nutrir ódio, raiva, sentimentos ruins, você pode sentir por um tempo, porque as situações podem ser muito desafiadoras, muito difíceis mesmo, a dinâmica da gente não aguentar, ou a gente sucumbe ou a gente sobrevive. O contexto disfuncional ele pode ser tão grande que pode minar vários campos da sua vida está totalmente travada, totalmente não indo para frente, totalmente sem contexto, você sem saber quem você é, como é que você se comporta. É um sistema bem desafiador. Só quem viveu, quem vive, consegue entender, né? E é por isso que a gente tem que usar de muita empatia para ouvir o outro, para acolher o outro. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar, né? Que esses sentimentos vão vir, mas a gente pode
não se contaminar com eles, e aí tem várias técnicas que a gente pode utilizar, integrando esse sentimento, a respiração, escrevendo, falando sobre, né? Porque dá raiva, a gente se sente incapaz de ajudar, então várias dinâmicas podem surgir realmente. Essa é a primeira coisa. Então, assumir que você tem uma origem, isso é importante, apesar dela ser disfuncional. Integrar esses sentimentos, também é importante olhar, não negar e não ficar na raiva. Porque eu tive uma amiga esses dias que ela estava falando, eu só estou falando sobre esse assunto, só estou falando sobre esse assunto. A gente fala sobre esse assunto com os amigos, com as pessoas que têm abertura, porque há dor, né? Viver sozinho, viver num contexto sem a sua família de origem, por um motivo de que as relações estavam muito indignas, que você estava muito invalidado, que você não conseguiria sobreviver dentro daquele contexto, é bastante desafiador. É bastante desafiador. Então, só os fortes sobrevivem, mais ou menos assim. Então, dentro desse contexto, a gente pode olhar para isso, acolher esses sentimentos e falar com quem a gente pode se abrir, né? Claro, você não vai falar para os macacos voadores da família, que aí também não vai surtir muito efeito. Isso é uma coisa que acontece também muito. Aquela amiga, aquele colega, as outras pessoas ao redor também você pode precisar cortar o contato. E aí você se sente mais sozinho, porque você perde, às vezes, a disfuncionalidade estava num membro específico, e aí gera disfuncionalidade nos outros, aí você precisa cortar a relação com os outros, e depois os macacos voadores aí você também vai precisar cortar relações. Então é muita gente que a gente sai, né, desse roteiro, mas como eu vejo muito acontecer por sobrevivência, por a gente não aguentar mais, a gente precisar realmente sair. E aí começar um trabalho interno muito grande. Se você já percebeu, se você saiu desse contexto, você já começou esse trabalho interno de cura. E aí agora você precisa acionar todas essas ferramentas, porque você vai lidar com a solidão e ela pode sim ser transformada em solitude, né? Ela pode ser uma coisa muito útil para você. Você pode ser revelado missões na sua vida, você pode se abrir para um relacionamento super legal, você pode descobrir coisas novas para você. Então, meu recado, com a intenção desse vídeo aqui, de quem vive sozinho, porque ia adoecer dentro de um contexto disfuncional, é justamente não pensar que vai ser ruim, porque a dinâmica familiar ela é colocada também muito para você dentro do sistema de crenças que é ruim viver sozinho, que é ruim viver independente, que é ruim viver se curando, que é essa a intenção, né? Mas quando a gente cura a gente consegue mandar amor à distância, mandar luz, mandar energia positiva, não nutrir raiva, medo, ressentimentos. A gente consegue chegar nesse patamar e o viver sozinho tem as suas características de autodescoberta. Então, se a gente vai com uma energia muito negativa, com padrões muito negativos, a gente vai achar horrível viver mais distante. Mas se a gente começa a ressignificar e olhar de um outro lugar, a gente consegue sim sair desse contexto, desse lugar de olha, eu estou abandonada, minha família me excluiu, e a gente começa a trabalhar a si, trabalhar as pessoas que ficaram com a gente nesse momento, porque sempre tem alguém que fica com a gente nesse momento, e aí a gente consegue também transformar essa solidão em solitude, e muitas coisas boas vão vir para você com certeza, se você mudar a crença que é ruim viver dentro desse contexto. E que você saiu para se curar, e essa dinâmica também, esse sistema familiar também vai se beneficiar da cura. Quando uma pessoa resolve se curar,
ela cura vários outros contextos, tá bom? É isso, gente. Um beijinho, até mais.